Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao CCR Talks, é o podcast da CCR Almada. E eu hoje estou aqui com duas convidadas muito especiais em comemoração ao Dia da Mulher que foi ontem. Eu trago aqui comigo a pastora Araceli, que também é psicóloga, então pode nos trazer também essa perspectiva científica da mente da mulher, e também a nossa querida Luana. A Luana é missionária e é jornalista também no portal Guia-me. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada por estarem hoje aqui conosco. E entrando aqui nesse tema, da mulher, que ontem foi o Dia da Mulher, eu quero fazer logo uma pergunta para vocês, que é: o que é que vocês admiram mais numa mulher? Uau! Pergunta assim já para começar. Eu acho que uma das características mais incríveis da mulher é essa capacidade de ser multitarefas, que eu creio que foi algo realmente dado por Deus. É só a gente ver lá a mulher de Provérbios 31, quanta coisa aquela mulher faz. Então eu creio que realmente é algo dado por Deus, né? A mulher, ela tem a capacidade de cuidar da casa e ao mesmo tempo trabalhar em alguma coisa fora, e ao mesmo tempo ser mãe, ao mesmo tempo ser esposa, e ao mesmo tempo ser chefe de cozinha, e ao mesmo tempo, enfim, são muitos papéis, né? E a mulher parece que consegue ali segurar vários pratos ali com maestria, né? Eu até brinco que ela fala ao telemóvel, né? Se precisar, ela mexe a panela, com o pé dá uma fechadinha no frigorífico, né? Exatamente, nessa capacidade que tem. Além disso, para mim, o que é muito marcante na mulher é a capacidade de tocar pessoas, né? Uma mulher, ela consegue, com um jeito, reunir, trazer pessoas em torno de si, talvez até por isso, né, que Deus já nos deu essa capacidade de gerarmos. Então, mas ela tem essa de ajuntar ao entorno. Parece que os braços conseguem acolher muitas pessoas, né? Então, essa capacidade de ter esse acolhimento. Que bom. E o que é que vocês acham que muda nessa mulher? Como, de uma forma geral, aos 20, aos 30 e aos 50 anos. Ai, eu não posso falar muita coisa, né? Eu posso falar de todas. Você pode falar de todas, exatamente. Então fala da sua, eu falo. Eu não cheguei nem nos 30, né? Então eu posso falar só da primeira fase. Então diga, Luana, que eu completo as outras. Exato, ótimo. Bom, eu vejo que os 20 e tantos, né, os 20 e tal, é uma fase que... é uma fase de muitas mudanças, porque você aos 20 anos mas você, por exemplo, eu tenho 29, é completamente outra pessoa, assim, é uma fase de amadurecimento muito forte, que você deixa de ter aquela mentalidade de... talvez assim, adolescente, né? Aquela coisa da juventude muito romântica imatura também, né? E romântica, para uma mulher adulta. Então é uma fase que são de dois extremos, eu vejo assim. Então, assim, geralmente, né, na nossa geração, assim, aos 20 anos, muitas ainda estão morando com os pais, ainda, né, não tem sua família, enfim, estão com muitas expectativas. Estão na fase de estudos, né? Com muitos amigos. Mas aos 29, por exemplo, eu que estou assim, você já está em outra fase, você já terminou seus estudos, seu rol de amigos diminui, é normal, assim, claro, você tem muitos conhecidos, mas talvez as pessoas com quem você fala, não, esse é meu amigo, eu vou me abrir para esse, já diminui, você fica mais seletivo em relação às pessoas. Também acho, assim, não dá para dizer por todas, né? Mas ao final dos 20 anos você tem uma visão mais amadurecida, você tem algumas lidam com frustrações, porque pensam, poxa, aos 29 anos
eu imaginava estar assim, assim, assim e ainda não estou. É muito comum ver isso, né? Eu acho que a fase dos 20 anos é uma fase de muitas expectativas altas que muitas vezes não acontecem e são frustradas, né? E aí vejo que também em muitas amigas assim da cidade há muita cobrança, muita comparação, porque nessa fase algumas já estão casadas, outras estão noivas, mas outras ainda não estão. E aí também acontece muito essa comparação, essa pressão e autocobrança. Então eu acho que é uma fase bem complexa. Muitas assim. mudanças, né? É uma fase de muitas mudanças, muito complexa, porque nem todas as pessoas estão vivendo o mesmo nível de vida. E há aqueles que talvez assim, aos 20 anos, chega aos 29 e está vivendo a mesma vida, o que na minha visão é algo negativo. Você vê assim, o tempo passou e nada mudou na vida da pessoa. Ela não evoluiu em nada. Ela não evoluiu em nada, assim, você não consegue nem ver um adulto. Você fala assim, é uma menininha ali, parece que ainda é uma menininha, né? Ainda é um rapazinho, jovem, que não evoluiu, não amadureceu. Já outros não, já outros você fala, uau, assim, virou um homem, virou uma mulher. Enfim, então é uma fase meio difícil de definir, porque as pessoas, cada um tá num nível de vida ali, né? Mas ao mesmo tempo isso tem seu lado negativo, que é o lado das comparações. Eu acho que é uma fase de muitas comparações, frustrações. E o outro lado positivo é o lado em que nós, como cristãos, né, falando do nosso contexto, eu creio que também pode ser a sua melhor fase com Deus. Porque é a fase que ali você está vivendo ali o auge da sua juventude, né? O auge da sua força. Se você canalizar tudo isso para a sua vida com Deus, para descobrir quem Ele é, para descobrir quem eu sou nele, aí eu creio que há um aceleramento. Eu creio que aquele que está vivendo a vontade de Deus, né? Enfim, vive realmente os frutos disso, né? Então eu creio que, enfim, se eu ficar falando aqui também dos 20 e tal, aí a gente não chega nas outras fases, né? Mas... Então, uma coisa que você não disse das 20 é que quando a gente tem 20, a gente acha que tem lá 50, 55, 60. Nossa, como que tá velho, né? Como tá mais ou longe. menos assim. Morreu, quantos anos? Tinha uns 60. Mas também já Viveu estava muito. velho. Nossa, muito, né? Daí conforme você vai chegando, nossa, como que morreu novo, né? Então, mais ou menos, essa é a fase dos 20, né? Então, como eu já passei nessas fases, é bem isso, Luana, que você disse. É uma fase de transição, diríamos, da adolescência. O normal é isso, né? Adolescência, o cérebro termina aí de dar a sua amadurecida aos 21 anos e daí entra. Só que, como você diz, cada um está vivendo uma fase, depende da formação. Os que foram criados numa redoma, chega aos 29, 30, aquelas ainda estão ali protegidas, o mundo parece ameaçador. Aquelas que foram lançadas mais cedo para a vida, agarram mais força, mais musculatura, né, para enfrentar. E então depende, né? Alguns chegam no auge já, decolando, sabendo quem são, quer dizer, chegam assim aos 30 anos, né? Já bem definidos, outros ainda estão a descobrir, né, o que serão. Para mim, os 30 anos ele marca é um divisor de águas, porque até então você vem com toda o romantismo que a vida precisa ter, né? Até mesmo para nós cristãos, nós vamos ganhar o mundo e é tudo muito fácil, é tudo, né? Nós fazemos, olha que é a fase onde mais se dedica a eventos, a acampamentos, a movimento, né, evangelístico, toda aquela fase, tudo é intenso. Quando entra para os 30, parece que chega assim, nossa, de repente 30, né? E ele marca a sensação que eu tenho que inicia aquela fase do agora estar mais arraigado, agora eu estou mais ali alicerçado, então
eu quero avançar, eu tenho ainda muito que conquistar, mas já as coisas assim, com uma certa flexibilidade, estabilidade, né? E mais definido. Mas tudo isso também vai de pessoa, de mulher para mulher, conforme também a sua base. E ao entrar nos 40, eu falo que a vida começa aos 40. Quem inventou essa frase eu amei, né? Quando deu aquela virada. Quando começa a virar, eu digo assim que você começa a entrar na idade madura. E isto pode ser para algumas um momento sofredor. Sabe, onde muitas mulheres elas começam a investir apenas, né, no seu exterior, porque hoje nós temos uma ditadura da beleza. Então, eu de 52 anos, de repente, nossa, eu preciso estar parecida com você de 29, com você de 24, ou com você de 32, ou com, né, tem isso tudo. Mas o entrar nos 40 anos, então, é onde já muita coisa na vida está definida, tanto profissional quanto familiar, e você vai indo, então parece que assim, agora a vida entrou naquele voo mais cruzeiro, isso não quer dizer acomodado. Quando entra nos 50, então eu posso dizer para vocês que dá assim aquele despertar. Antes, nos 20, falar, eu tenho ainda... Se não acontecer de eu morrer antes, mas o natural eu tenho aí uns 60 anos para frente. Quando chega, posso, né, ter 30, 40, 25. Aí então eu tenho a sensação que aquelas bagagens, elas vão caindo e você vai vivendo a vida madura de forma gostosa, tanto com Deus, quanto com a família, quanto com as pessoas, que você já não dá muita importância ao que, vocês estão reparando isso, vocês estão vendo aquilo, nessa questão dessa competição que você fala, e é verdade, na fase dos 20 tem. Então a maturidade, mas também lembrando, pode ter pessoas, mulheres com 50 anos, com 40, mas não estão maduras ainda, né? Mas nós agora também estamos olhando para nós, mulheres cristãs, né? Então é aquela fase onde você olha e vê que agora você tem uma maturidade e você pode derramar isso na vida das pessoas. Então eu digo, eu amo a minha maturidade, a melhor fase, não trocaria, mas por que não trocaria? Porque teve essa construção, né, de errar, tropeçar, chorar, porque um olhou torto, o outro falou alguma coisa, né? Por isso que é importante viver cada fase, né? Ou nem querer acelerar demais, tipo, não vejo a hora de ter 30 anos, de ter não sei quantos anos, ou diminuir, né? Eu queria ser jovem para sempre, né? Que muitas vezes a gente vê muito isso, né? Eu acho que a gente não precisa chegar tão descaidinha lá no final, né? Não, mulher tem que se cuidar, né? Não precisa chegar, né, tão descaidinha, mas também não negar a idade. Nós vemos, às vezes, muitas mulheres que acabam até competindo com filhas, porque querem vestir, eu acho que a tudo tal tem... ditadura da beleza, não é? Exato, tem a sua fase. Né? Eu posso ter a minha forma de vestir, a minha forma de ser bela aos 52, você aos 29, cada um. Isso não quer dizer que tem cor, mas tem para mim um estilo, né? Então essa vontade de ter mais idade, eu acho que ela só acontece quando a gente está na fase mesmo, vejo a hora de ter os 15, né? Porque os meninos, 18, né? E tudo depois parece que voa, né? Mas é uma construção. É verdade, eu achei muito interessante a pastora Araceli ter entrado nesse tema da ditadura da beleza, porque é algo muito real, não só no meio cristão, não é? Acredito que no meio de todas as mulheres
Mas então eu queria fazer uma pergunta para vocês, que no meio de uma sociedade com uma ditadura da beleza, qual deveria ser o padrão de beleza da mulher cristã? Olha, para mim, eu entendo assim, nós somos corpo, alma e espírito. Então, se o corpo ele é o templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar dele. Eu enxergo dessa forma. Eu preciso gostar, eu preciso cuidar, eu preciso, lógico, viver de uma forma saudável. Precisa olhar também, porque por muito tempo o corpo foi desconsiderado, né? Porque esse é o pó volta para a terra. A alma também era assim, a ênfase só, aceitou Jesus, agora espera para ir para o céu, né? Mas não, para mim, quando eu olho as mulheres da Bíblia, para mim eu vejo nelas tanto a sabedoria, certo? E o quanto que também havia um cuidado, né? Se nós olharmos algumas, né, havia a certa vaidade, né, e tudo os tratamentos, né, quando iam casar, tinha todo aquele preparo, a Rainha Esther, que ficou um ano no spa praticamente. Né, e a gente você passou isso? Eu não passei, né, o spa, né, para casar, né, ela teve um ano, mas eu olho que tudo na nossa vida nós precisamos buscar o equilíbrio. A forma como nós nos apresentamos, ela é importante. Nós precisamos cuidar do corpo, mas nós temos que cuidar para não ter o corpo como um ídolo. Eu cuido do corpo, mas não é que o corpo eu vou... me fugiu a palavra agora, que nós fazemos um culto ao corpo. Idolatrar o corpo, né? Então, isso... Todos os extremos na nossa vida é perigoso. O relaxo, ele também, né, tá anunciando algo que não esteja bom, como também a hipervalorização desse corpo, porque daí eu invisto tantas horas, tanto cuidado, seja em tudo, né? Seja em alimentos, seja em exercício, seja em massagens, seja em botox, daí as pessoas vão até se deformando algumas, né? E maquiagem, cabelo, tudo, e esquecem de cuidar do outro. Eu penso que nós vamos buscar um equilíbrio, né? Acho que no vestir podemos ser mulheres bonitas, podemos ser mulheres atuais sem sermos vulgares. Eu sei que isso dá muita polêmica. O corpo é meu, as regras são minhas. Mas para nós que temos Jesus, o corpo não é meu, ele é templo do Espírito Santo. Então eu que pergunto a ele, ao Espírito Santo, né? Então eu quero andar, eu quero viver. Às vezes ele pega no meu pé em termos de alimento, né? Em termos do meu exercício, né? Isso não tem a ver com o biotipo da pessoa, porque nós temos essa de julgar. Se é magrinha, esse cuida bem, né? Se é mais fortinho, esse quer comilão, e não, né? Então, mas como eu olho, eu dou o descanso, eu durmo as horas que são importantes, que é necessário. A minha alimentação, ela é uma alimentação que é saudável, né? Aquilo que, né, o banho, o cuidado, tudo isso nós fazemos. Então, precisamos, nós somos uma vitrine. Né? Agora, que vitrine nós estamos sendo, nós hoje? Há muitas uma reflexão importante, não é? E eu vejo também que, principalmente nós jovens, assim, nesse mundo de rede social e tudo mais, eu acho que a gente, como cristãs, nós temos que ter cuidado para que algumas coisas não sejam tão normalizadas. Por exemplo, a gente está o tempo todo sendo bombardeados, falando assim de postura no sentido, por exemplo, da vestimenta. A gente é o tempo todo bombardeado por fotos de blogueiras
mostrando o corpo, e nas viagens paradisíacas mostrando o corpo, colocando lá o biquíni, aí você posta foto. E eu cansei de ver assim, muitas cristãs fazendo o mesmo que as blogueiras fazem. A diferença é que as blogueiras ganham um dinheirinho considerável. As cristãs nem isso, né? Enfim, e às vezes as vestimentas, assim, tem coisas que estão na moda que talvez para uma mulher cristã não convém usar, mas por você ver tantas pessoas usando, o seu olhar sobre aquela peça de roupa já não é mais tão vulgar assim. Você começa a achar aquilo bonito, e aí você começa a querer usar aquilo, e quando a gente vê, a gente está aceitando o padrão do mundo, até mesmo no nosso modo de se vestir, no nosso modo de se portar. E eu creio que a modéstia é uma característica da mulher cristã. Não relaxe, não você andar com um pijama, né, não saber, enfim, ou você ser fora de moda, não é isso. Mas eu creio que a modéstia é uma característica muito importante que fala muito a respeito de você. Porque imagina você tá andando na rua e, enfim, aí o Espírito Santo te fala, eu falo do meu amor para tal pessoa, e chega lá, você tá com tudo de fora, super sensual, sabe, não combina essas duas cenas. Então eu creio que nós temos que igual como a pastora falou, ser vitrine daquilo que a gente carrega. Se eu sou templo do Espírito Santo de Deus, uau, Jesus morreu na cruz para que eu tivesse o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Então ele pagou o preço para que eu fosse templo do Espírito Santo. E por que eu estou adornando esse templo de forma tão baixa? Então a gente tem que ter pode parecer um pouco exagero, mas eu creio que isso agrada a Deus, sabe? Claro, Deus, a gente viver uma vida, né, sem pecado é o mínimo, né, que a gente, todo cristão busca, né, viver vencendo o pecado. Mas às vezes existem coisas que não são pecado, rotulado, mas que, poxa, se eu abrir mão disso, eu vou agradar a Deus. Então, muitas vezes, nossa, quando eu me converti, no começo da minha conversão, tinha várias vezes que eu abri meu guarda-roupa, Espírito Santo, e essa roupa? E várias vezes eu sentia um incômodo, eu falei, acho que essa roupa eu vou ter que aposentar. Várias vezes eu me lembro assim, de perguntar, eu tive essa fase, sabe, início de conversão, Senhor, e essa cor de esmalte? Eu ficava me perguntando tudo. Senhor, será que eu devo pintar meu cabelo? Acho que agora não. Então tá bom. Eu tive uma fase meio assim, mas eu creio que é importante, se pergunta, Espírito Santo, minha roupa te agrada? Né? O jeito que eu me porto tá adequado para uma filha de Deus, né? Porque, Luana, eu penso que tem tudo a ver. Primeiro, ele diz lá na palavra que nós carregamos esse conteúdo precioso num vaso de barro. Pronto, carregamos um conteúdo precioso. Nas cartas de Paulo, ele diz assim, olha, não seja a beleza, o adorno, isso foi até interpretado décadas atrás, de uma maneira errada, onde a mulher não podia se arrumar, ela andava feia, não pode usar brinco, não podia usar nada, né? Não era isso, mas é este equilíbrio, né? Então, se eu aceitei Jesus, eu já não vivo lá no império da serva, eu vivo no reino, porque ele me trouxe, ele me libertou, ele mudou meu domicílio, então agora tudo que eu tenho é dele. Então, eu posso, nós mulheres podemos e devemos ser mulheres belas, elegantes, e sermos aquelas mulheres que influenciam, sem irmos para a vulgaridade, sem irmos para o exibicionismo. Não é porque, eu sei que por muito tempo falam, mas tem que cuidar, porque às vezes a forma como você veste defrauda o outro, né? E tudo, não é nem pelo outro. Nesse momento, para mim, é por conta dele, o Espírito Santo habita em mim. E se eu estou com uma roupa
curta, né? Eu sei que isso está sendo gravado e isso vai, né? Como se diz, vai chegar a lugares e muitos podem concordar ou não concordar. Ok, mas a Bíblia diz isso. E depende certo? do contexto, né? Na praia, você não vai de calça jeans, certo? né? Claro. Isso, né? Mas, vamos lá, então tá, eu tô na praia, eu não vou de calça jeans, óbvio que não. Claro. Eu vou pôr uma roupa de banho. Mas eu como cristã, que tipo de roupa de banho eu vou colocar? Não é uma coisa pra gente pensar? Tá? Eu estou numa festa, que tipo, né? Se a gente brinca, né? Agacha os dois irmãos, quase que sai, né? É aquela coisa assim toda, né? Senta, né? Vai, mostra. Eu vejo assim que a santidade dele, né? É porque eu amo tanto que eu zelo e eu cuido, mas esse zelo ele também tem que ser em todas as esferas, não é só como eu me visto, é o que eu falo, né? O meu palavreado, aquilo que eu tenho dentro de mim, mas muito mais no ambiente que nós estamos, seja um ambiente de trabalho, seja um ambiente da igreja, exatamente, eu vou para a praia, eu vou pôr minha bermuda, eu vou pôr a minha roupa de banho, mas até mesmo nisto, eu preciso, né, saber ter esse equilíbrio de Deus, né? Isso que eu estou fazendo, porque se eu estou com uma roupa transparente, se eu estou com uma roupa decotada, se eu estou... Vamos lá também pegar no pé dos rapazes, né? Porque a gente sempre foi, nós mulheres, aquelas roupas agarradas, justíssima, né? E tudo ficar Deus... sem camiseta, sem e aquele necessidade. saradão assim, né? Então, quer dizer, o que eu estou fazendo com o corpo que o Senhor me deu, né? É dele, não é meu. Lá em Hebreus 12 diz assim, deixando o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. Não é pecado, mas é um embaraço, né? Então, para que a gente tenha essa liberdade, né, de poder levantar as mãos, poder agachar, poder sentar, né, de maneira que a minha vida, né, o meu corpo, o meu andar, o meu falar, ele possa me denunciar. Me denunciar que eu tenho Jesus. Porque a forma como nós nos portamos, ela também atrai, não é, as situações e as pessoas à nossa vida. Então, até mesmo, por exemplo, naquela primeira fase que vocês falaram dos 20 anos, que é uma fase de tanta mudança, né? Tantas mulheres ou meninas, não é, que procuram um casamento, por exemplo, não é? A forma como ela se porta também vai ditar o tipo de homem que ela vai atrair, não é? E como vocês diriam, por exemplo, que se consegue assim escolher da melhor forma um marido que eleve a mulher sem a sufocar, um marido valoroso, não é? Porque a mulher também tem que saber se portar, né? Ser essa vitrine. Então, a pergunta assim, que eu quero fazer para vocês, né? Como casar tanto esse exterior, nessa forma de se portar, de se vestir, de ser, de demonstrar o Espírito Santo em todas as esferas, de forma a fazer também uma boa decisão, nessa que é, né, uma das decisões mais importantes, principalmente, né, em uma dessas mudanças da fase inicial da vida da mulher. Eu vou agora brincar, né? Às vezes o pacotinho vem num embrulho assim, que parece que tá tão feinho, né? Mas que depois dá para dar uma ajeitadinha. Para mim, a primeira coisa, você né, pensar, vou casar, eu quero, estou na fase. Casamento ele não pode ser porque todo mundo está casando e eu não casei, pela pressão, e no nosso meio cristão tem uma pressão sobre a mulher que ela precisa casar, como se casamento fosse aquele estado supremo de felicidade. Não, ele é uma bênção no tempo certo, na hora certa de Deus.
E eu vou sempre dizer essa frase que eu vi, ela não é de autoria minha, mas eu gosto. O encalhado não é quem não casou, é quem casou e casou mal. Né? É verdade. Outros casam por conta que não dão conta de lidar com a sua sexualidade, então eu tenho que casar para não viver abrasado. Mas a escolha desse casamento não pode ser pelo visual, mas também tem que ser pelo visual. Não é, eu não vou ficar falando, orando o tempo todo, ai, mas ele é tão espiritual, tá, mas eu olho, não tenho, nossa, não posso nem enxergar na frente, não. Eu vou ser atraído, mas o fundamento, eu penso que não deva ser isto. Mas eu digo para as meninas, às vezes vou orientar, e algumas vêm, ai pastor, mas ele se veste tão mal. Fala, larga de ser boba, você tem que olhar assim, tem propósito de vida? Qual é a missão? Ama a Deus, ama o trabalho, tem perspectiva de vida? Querida, depois você dá um banho de loja, deixa lindão, dá um trato, isso resolve, não é? Agora o que eu preciso não é casar com o corpo. Daí eu logo já vou te perguntar da tua experiência, né, jovem, casando, você e o Marquinhos, faz um casal lindo, hein? Mas eu quero dizer, né, eu casei e meu marido olhou para mim, né, e amou, gostou e vamos lá e deu tudo certo e casamos. Então sempre fui mais vaidosinha dentro das minhas possibilidades. Cabelo, sempre gostei de um brinco, né? Para mim sair sem brinco e sem batom de casa parece que eu tô pelada, né? Eu digo assim, nossa, parece que eu tô assim, olha, preciso de um batonzinho e um brinco. Mas com 30 anos e meio ele se deparou com uma mulher careca. Uma mulher, digamos, como um amigo nosso falou, uma boneca estragada, quebrada, em cima de uma cama. E daí? Se o amor for sustentado, o amor, digamos, né, o sentimento, porque daí não seria amor, sustentado numa aparência, o que diria naquele momento? Não subsiste. Fica construído um relacionamento na areia. Então, ao olhar, é importante que haja aquela, como se diz, aquela química. Olhei, gostei, é uma pessoa que me atraiu, porque a gente é sim atraído pela embalagem, né? É a maneira, né? O sorriso, né? E mulheres às vezes, nem sempre, tem homens muito detalhistas, vão olhar ali, né? A embalagem, ai que bonita e tal. Mas quando a gente já chegou perto, quando abria a boca, você falava, Deus me livre, eu falava só abobrinha e tudo, nossa, você até saía de perto. E às vezes o outro que não estava com aquela embalagem, né? E veio, mas tinha uma boa conversa. Tem charme. Tem charme. Sabe? Opa! Então nós precisamos equilibrar isto, né? Às vezes eu caso com a beleza, mas a beleza ela não sustenta. Eu caso com um corpo, mas o corpo não sustenta. Porque uma hora o dia mal pode chegar, né? Ele pode chegar e ele te pega, né? Como nos pegou. Com 30 anos e meio tá aquela mulher lá toda, né, quebrada, digamos, aquela boneca quebrada, né? Então eu penso que precisamos olhar as duas coisas, mas eu sempre falo, para as moças que eu aconselho, para minha filha, primeiro, escolha alguém que ame a Deus. Segundo, que ame o trabalho, que tenha uma missão de vida. Eu existo para isto, certo? Que tenha, porque eu vou casar com a missão também. Isso é importante. Temos a mesma, porque nós precisamos ser um time e não como que é quando lá no ringue? Boxeadores? Isso, lá, não opositores, é um tatame, né? lá, nós não estamos num tatame lutando, ver quem tem mais força e medindo força, não, tem que olhar isto,
Daí, se a embalagem não tiver assim, minha filha, vai lá, dá um banho de loja, né? Vai lá, né? Vai, corta o cabelo, estiloso, e deixa, o resto você arruma. Lógico, né? Tudo isso é exagerado, mas é o que precisa. Acho que tem um pouco de equilíbrio. Como que foi? Agora eu que vou perguntar a você, como foi a tua experiência de encontro? Marquinhos, é lógico que o primeiro momento atrai, não é? Então, não. É que no nosso caso foi bem diferente porque nós viramos amigos. Éramos amigos, não foi de aquela igreja. coisa assim de paquera. Também é uma boa. Que também é um caminho, porque é muito bom quando você conhece a pessoa como ela é, sem interesse, sabe assim, porque quando eu penso assim, né? Quando você tá interessado por alguém, você vai mostrar o seu melhor lado, suas melhores qualidades. Mas quando você é amigo, é uma coisa meio... Você não tem segundas intenções, então você é você mesmo, Mas né? como amigo, você achava ele um homem não com interesse, ele é e tal, mas se você o achava Sim. uma pessoa bonita, uma pessoa Interessante. Interessante, Sim. alguém que é gostoso de estar perto. Sim, exato. Alguém que eu gostava da visão que ele tinha pro futuro, eu me identificava com isso. Olha aí, ó, foi atraindo, né? Exato, com a forma como ele lidava com as coisas de Deus. Isso, assim, na verdade foi o que mais me identificou com ele, enfim. E a forma como ele lidava com os pais, isso eu achava, assim, ele sempre foi um cara que honrava muitos pais. E eu sempre ouvi dizer, né? Um bom filho é um bom marido, um mau filho pode ser um mau marido. Exato. E o contrário também, né? Para as esposas também. Enfim, e aí nisso a gente foi se interessando, né? Um pelo outro, mas eu não falei nada para ele não falou nada para mim. E a gente ficou em oração, a gente só se abriu para os nossos líderes de célula na época, né? E aí a gente ficou em oração, ele orando pro lado dele, eu orando pelo meu, a gente ficou 5 meses, assim, tipo, um sem falar pro outro. Aí chegou um momento que ele veio até mim, tomou coragem. E foi ele que teve essa iniciativa. Ele que teve a iniciativa. Mas aí chegou um ponto que a gente já dava pra... Todo mundo sabia, entendeu? A gente tava junto, chegava junto nos lugares, ele vivia me dando carona. Aí a gente, depois que ele se abriu comigo, que a igreja que a gente congregava no Brasil tinha essa visão de tempo de oração, tempo, né, era uma coisa que meio que todo mundo passa por isso. Aí a gente ficou 3 meses em um tempo de oração, sem contato físico, né, no sentido de beijo, coisa assim, normal no namoro. E depois disso a gente começou a namorar e em 2 anos nós nos casamos. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal, que principalmente para quem tá nessa fase, como você perguntou, né, de estou solteira, como eu posso escolher, saber quem é a pessoa certa para mim. E aí eu até tenho anotado aqui, porque tem algumas perguntas que são muito chaves para ser feitas nessa hora. Primeiro, quais são as principais motivações para começar esse relacionamento? Porque, como a pastora falou, você está começando a namorar porque seus amigos estão namorando? Será que tem necessidades que você está querendo preencher naquela pessoa que na verdade você tinha que preencher em Deus? Porque isso acontece muito. Porque Deus, eu não creio que Deus vai te unir a alguém de um lugar de carência. É claro que Deus coloca no nosso coração o desejo desde Adão, né? Não é bom que o homem seja só. Então Deus criou uma companheira para suprir essa... Porque Deus sabe que não é bom que o homem esteja só. Mas existem coisas que talvez você tem que preencher em Deus antes, né? Segundo, você está emocionalmente pronto para estar em um relacionamento sério que vai te levar para um casamento, né? Ou você está se recuperando de um relacionamento anterior e quer um novo relacionamento para superar os seus relacionamentos passados. Isso, né? acontece muito. Que acontece muito. Terceiro, Deus falou com você sobre esse relacionamento, né? Deus te deu alguma direção, alguma confirmação, ou tá tudo Você fez a prova da lã, porque eu acho que alguns momentos faz é bom alguma fazer prova. igual o Gideão. Não Torce,
ver se a água tá na lã, tá em volta. Exato. E assim, essa pessoa, é igual a pastora falou, ela anda com Deus, mas vamos ser mais específico, ela nasceu de novo, é um cristão nascido de novo, né? Algo E não que está é só muito dentro da importante. igreja, né? Exato. E vocês compartilham a mesma visão e paixão pelas coisas espirituais, né? Porque existem jornadas diferentes na vida com Deus, né? Essa pessoa está na mesma jornada que você, né? Ela leva as coisas da forma como você leva, né? Isso é muito importante. Não só visão pelas coisas espirituais, mas visão de futuro, visão de família, os planos, de filhos, né? visão profissional. Visão de propósito, assim, todas essas coisas, assim, são coisas que você tem que identificar antes de você entregar seu coração para alguém, sabe? E perceber algumas características, como que essa pessoa se submete à autoridade na vida dela, o que seus pais acham dessa pessoa, seus amigos, porque muitas vezes os amigos também, né, percebem os seus líderes. Acho que também, eu creio que quando a pessoa é de Deus, claro, podem ter casos em que, enfim, seus pais talvez não tenham algum discernimento e possam, né, encrencar com coisas que talvez não façam sentido, ou enfim. Mas eu creio que tudo tem que colaborar, né? Porque, enfim, você também vai estar casando com a família da pessoa, né? Então, não é só a pessoa, tem todo um contexto por trás, enfim. E também, claro, você tem que estar atraído pela pessoa, por quem ela é, né? E não idealizar algo que a pessoa não é, porque você tem que gostar da pessoa do que ela é, fisicamente, o jeito. Por isso que né? esse tempo, igual você e o Marcos tiveram, é importante, embora outros que não têm esse tempo e dá certo para a vida. Eu creio que primeiro é entender o que Deus tem. Mas perguntar também, estou disposto a viver minha vida os próximos 60 anos com esta pessoa? E não só, nós mulheres cristãs também temos uma outra questão, porque claro que essa decisão ela é de alta implicação para os dois lados, tanto para o homem como para a mulher. Mas ainda mais para a mulher, se nós virmos, né, que é bíblico que a mulher deve se submeter ao homem. Então essa decisão acaba sendo ainda mais importante, né, de tomar com calma, de ter a certeza, porque biblicamente a mulher deve submeter-se ao homem. Então eu queria saber, na perspectiva de vocês, como uma mulher consegue continuar sendo uma mulher forte, mas cumprindo o mandamento bíblico de se submeter ao homem. Posso Claro. dar minha opinião? Olha, vamos lá, começando a desmistificar um pouco a submissão, né? Que algumas se retorce quando a gente vai falar sobre submissão. O que é a submissão? Submissão, ela não é a escravidão. Não é o que o machismo fez com a mulher, reduzindo-a ao objeto sexual, reduzindo a nada, a ficar ali só aquela, né, mulher que só limpando a casa. Não que isso seja inferior, nós vamos entender isso num contexto, mas onde podava todo o potencial da mulher, não é isso. Mas também o feminismo levou para o outro extremo, né? Então vamos entender, a submissão é estar sob uma missão. Só que também nós temos uma geração hoje de moços que não sabem o que querem, para onde vão, qual caminho querem tomar, não sabem, não têm uma missão de vida. Então, ao procurar alguém, ou mesmo nós que já somos casados, eu casei com o Alan e com a missão de vida dele. Então eu sabia que ele queria ser pastor, ele era pastor e ele tinha estes planos. Se eu olhasse e falasse assim, nossa, gostei dele, me apaixonei, mas eu não quero ser esposa de pastor, eu não quero. Então algumas eu cheguei a presenciar, eu caso e depois eu mudo.
Daí que é o problema. Então, ao casar eu preciso, estou casando com esse homem, ele tem uma missão de vida, encaixa com aquilo que eu desejo. Então eu entro nessa missão de vida e eu entendo que nós, o homem e a mulher, são chamados para o governo do lar. Onde o homem ele tem uma liderança e a mulher tem outra. E eu estou nessa submissão, porque o Senhor diz que nós somos o quê? Auxiliadoras. Para eu auxiliar um governo tão importante, eu não posso ser sonsa. Eu não posso ser aquela pessoa passiva. Não, sim, as pessoas acham que ser submissa é isso. Não, sim, tudo bem. Não, você escolhe. Não, não é isso. Isso é passividade. Isto é eu estar anulando. Mas para eu ser essa idônea, eu tenho que ser uma mulher inteligente, uma mulher que saiba opinar, porque eu preciso discernir com ele. Aí que nós precisamos entender. Eu posso falar, eu posso ajudar na liderança, eu posso eu sou, não é que eu posso, eu sou participante, eu ajudo, eu dou a minha opinião. Nem por isso eu preciso estar acima e eu não preciso estar aqui. Então é que eu digo, o machismo reduziu, tirou o potencial da mulher e o feminismo levou para outro. Quis arrancar foi essa participação, essa direção do homem, né? Até semana passada eu falei daquela frase, né, que muitas mulheres tentando, né, o feminismo fez o quê? Tentando provar que a mulher é igual ao homem, mas justamente o convite é dela auxiliar o homem naquilo que ele não é. Que ele não é, e ele também ajudá-lo. Então eu entendo que personalidades diferentes, quando entendemos, e quem conhece a mim e o Alan como casal, sabe que não precisa 5 minutos para notar que é bem diferente, né? Marido é um homem centrado, né? Ele vai pregar, ele tem os pontos certos, ele é um homem visionário, ele tem ali planejado tudo. E eu sou a falante, a tagarela. Ele fala que eu dei cor à vida dele. E eu falo que ele trouxe equilíbrio para mim. Então, aí. Mas não é porque ele é calmo que eu falo o que eu penso, a hora que eu penso, no momento que eu quero. Tem momentos porque eu chego e falo, não, agora nós vamos conversar. Mas tem momentos que eu tenho. Você acha que eu não tenho vontade de falar? Eu tenho. Mas eu seguro. Porque aquele momento, se eu falar, eu vou estragar. Então, eu acho que nós precisamos falar desse assunto da submissão sem esse lado que já foi tão massacrado, dá até um arrepio, né? Nós ouvirmos falar, porque dá a sensação que eu vou me despersonalizar porque eu tenho que ser submissa. Agora também, por outro lado, a mulher ela precisa entender ao casar, e tanto o homem é o eu, o tu e o nós. E algumas às vezes elas não entendem. É o nós, mas a casa é do meu jeito, as coisas do meu jeito. Não, você vai, é como eu quero, é da forma que eu quero. E tem homens também que fazem isso, né? Sabe como eu encaro um casamento? Um time. Agora eu te ajudo, agora você me ajuda. E nós vamos nos ajudando porque nós temos bastante, como se diz, vamos formando uma galerinha, né, espectador. Fala você, Luana, da sua experiência, mas sendo mais nova, lidar com essa submissão, porque você é uma geração mais nova. A minha geração ainda foi treinada
que tem que ser submissa, né? Mas e a tua geração, né? A minha geração já ao contrário, né? A minha geração ouviu muito... você não pode depender de homem, você tem que Exato. trabalhar, porque se um dia ele te largar, você não fica na mão. Você tem como se bancar, né? Se sustentar. E a minha geração já foi uma geração mais com esse foco na vida profissional. Você tem que estudar, você tem que, né, ser uma boa profissional. Eu sempre, não que minha mãe me criou de forma feminista, né, de jeito nenhum, a minha mãe é bem tradicional, mas ela sempre me criou assim, conquista coisas que eu não conquistei. Então, filha, estuda muito. E eu fiz tudo que ela me falou, assim, estuda muito, seja profissional. E, enfim, eu tinha uma ambição muito grande profissionalmente, mas aí a partir do momento em que eu me casei, Deus ele foi alinhando muitas coisas no meu coração. E eu via que aquela minha, até mesmo, por exemplo, a minha ambição profissional me fazia, foi algo que eu tive que alinhar, me fazia como se fosse assim, competir com o meu marido, no sentido de eu tenho que ser tão bem sucedida profissionalmente quanto ele, eu não posso estar abaixo dele. E a competição, né, a comparação gera competição. E a competição, não tem como você ser um único time num casal quando há competição. Exato. São dois times, né? Um querendo... aí fica assim, parece que eu tenho que ter um desempenho melhor do que o outro. E aí isso gera uma série de problemas, né? Então, a mulher, eu entendi assim, que a mulher, quando ela é submissa, ela entende realmente o papel de cada um no lar. E Deus é muito nítido, a Bíblia é muito nítida em relação a isso. Deus, ele levantou o homem para ser o cabeça do lar, para ser realmente uma voz de autoridade no lar. Exato. Não uma autoridade que oprime, que te anula, mas uma autoridade como é a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Ele faz até mesmo essa comparação, né? A relação entre homem e mulher no casamento é a relação como Cristo e a igreja. Cristo é a autoridade da igreja. Mas Cristo, isso não significa que Jesus me oprime. Ou que Jesus me anula. Né? Ao contrário. Jesus, ele deu a vida dele por mim. Ele me guarda, ele me protege, mas ele também me ensina. Ele aponta meus erros em amor para que eu seja transformada. Ele me direciona, me aponta o destino. E o meu marido, ele tem esse papel na minha vida. Assim, por isso que a gente tem que casar, assim, estamos em Deus, temos a opção de escolher, que a gente possa escolher muito bem, porque se casar com um homem temente a Deus, com um homem que tem uma missão, uau, isso muda tudo, né? Então, assim, eu vejo no meu marido o papel que Cristo tem com a igreja. Meu marido é alguém que tem autoridade no meu lar. Quando ele fala algo, ele falou, assim, as grandes decisões, as grandes visões para o futuro, isso está em encargo dele. E o meu encargo é o auxiliar até mesmo no sentido de, tem coisas que ele não enxerga que eu enxergo, isso. E aí a gente soma isso no nosso plano para o futuro, e aí ele fala, nossa, é verdade, eu não enxerguei, porque tem coisas que a mulher enxerga que o homem não enxerga, enfim. Um complementa o outro. Então não é uma competição e não é um anular o outro, é realmente os dois, cada um em seu papel dado por Deus, o homem como cabeça do lar, a mulher como auxiliadora, se complementarem. E é um relacionamento, esse é um casamento equilibrado, porque se a mulher, ela quer ter o papel do homem, não, eu não quero me submeter à autoridade dele, né? Ou ela não honra a autoridade dele. Pode acontecer duas coisas, se o cara não é o cara que vai se deixar levar, vai ser um conflito assim, até virar uma coisa insuportável, ou o cara vai virar aquele famoso banana. Porque ele já tem lá a pessoa que governa a casa, que é a cabeça da casa, então ele se sujeita àquilo, fala, para não dar problema, ele se anula. Então eu vejo que às vezes pode acontecer muito esse erro, o erro da mulher que não honra a autoridade do seu marido, e por ela não honrar a autoridade do seu marido, ele também não consegue exercer o seu papel e vira um completo banana, né?
E não é esse o plano de Deus, né? Então, eu vejo que a minha geração, a minha geração e a geração que vem antes, né? É uma geração que realmente precisa aprender muito sobre isso, porque talvez está recebendo as informações erradas, né? E quando a gente está em Deus, né? Poxa, foi tão bom ouvir você falando sobre o que é verdadeiramente a submissão, porque isso abre a visão. Você fala, uau, é verdade. Né? Como a gente entende a submissão de forma errada, né? Porque às vezes a gente acha, nossa, eu vou ficar despersonalizada. Não, eu vou continuar sendo a pessoa com o meu comportamento, com o meu temperamento, a minha personalidade, mas se agora vivemos o nós, temos que ajustar, né? É bem certo que também precisa haver do outro lado, né? Existir do outro lado também esse entendimento. Acho que quem casa com uma pessoa esclarecida em termos de entender esse lugar da mulher, né? Pô-la para cima, desenvolver o potencial dela é fácil. Dura é quando é uma pessoa mais difícil, que não tem essa opção. Então tem que buscar em Deus, né? Vai orar, vai clamar, mas sempre eu vejo que há oportunidades para nós irmos nos refazendo como família. Mas é exato, eu preciso ser uma mulher inteligente como vocês são, eu preciso ser para ajudar a discernir esse governo. E claro, tem mulheres que não tiveram, vamos dizer assim, se converteu muito tempo depois, já numa outra altura de vida, né? Começou a andar com Jesus. O casamento talvez não está alinhado em relação a esses princípios que a gente está falando. Mas eu também creio que nunca é tarde, ainda que, poxa, mas o meu marido, você tem que ver como é que eu vou ser submissa a um homem daquele. Não tem como. Procura ajuda. Né? O casal procure ajuda. Mas é possível. É possível. E eu creio que a mudança ela pode começar a partir de você, né? Querendo mudar é possível que essa haja é uma mudança. mensagem muito importante, né? Para passar a quem está assistindo. Tem alguma mensagem assim, de forma a finalizar, alguma mensagem especial que vocês queiram passar a quem está assistindo, que fique realmente assim, de forma importante para finalizar essa conversa, que nós tocamos em tantos tópicos relevantes, né, da vida da mulher, do casamento. Qual é a mensagem que vocês querem deixar para quem está lá em casa nos assistindo hoje? Eu vejo que a mulher, né, como diz a Bíblia, a mulher sábia edifica o lar, mas a tola com suas próprias mãos o destrói. Ou seja, Deus ele colocou um poder nas mãos da mulher de edificar ou de destruir. Então a mulher ela consegue mudar toda a atmosfera de um ambiente, né, de um lar, né? Já falando para uma mulher assim, que tem a sua família, que tem seu casamento. E as solteiras, elas estão se preparando para viver esse momento também, né? Só que a sabedoria, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu creio que o segredo de uma mulher sábia, né, que saiba realmente pôr em prática todos esses tópicos que a gente abordou, é o temor do Senhor. É uma mulher que verdadeiramente busca em Deus ser quem ela precisa ser, se ressignificar em Deus. Então, eu creio que o principal papel, assim, nossa, uma coisa que a mulher não pode deixar, de todas as tarefas que ela tem, é a vida de oração, é a vida ali de busca com Deus. Porque uma mulher que não realmente entrega suas dores, suas lutas, sua família, seu casamento para Deus e não vê Deus como seu primeiro refúgio, talvez vê outras coisas, o telefonema com uma amiga, enfim, uma rede social, esse é seu primeiro refúgio, né? Tá errado. Então que essa é a minha oração, assim, para essas mulheres que estão vindo, que Deus possa gerar em todas nós mulheres que o temam. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Ele quer nos transformar em mulheres sábias, né? Eu quero deixar a você, mulher, seja você solteira, casada, viúva, divorciada, você é mulher,
Jesus, ele sempre valorizou a mulher e ele sempre permitiu a mulher ser participante. Então, Deus nos criou, né, para sermos mesmo esse transporte da glória dele como o homem. E tendo o temor do Senhor, como você disse, Luana, ele pode, ele que cura todas as nossas dores, as nossas marcas que talvez na tua história tenha gerado, a tua história tenha te marcado. Saiba que Jesus, ele pega a tua história de dor, ou talvez de desprezo, de abandono, de desvalorização, ou até mesmo a tua história de que você foi muito poupada e você ficou talvez flácida psiquicamente para enfrentar, mas ele é possível, ele pode juntar isso e ele olha para nós e diz, olha, eu pus um potencial, porque como você diz, a mulher ela junta e ela muda o ambiente emocional de um lugar e nós podemos ser tremendamente usadas, sermos esses canais para o fluir dessa unção de Deus, da glória, do amor, do acolhimento para outras mulheres que precisam muito mesmo conhecer Jesus. Feliz Dia da Mulher para você, mulher valorosa e abençoada. Amém. Que mensagens tão lindas. Obrigada, Luana. Obrigada, pastora Araceli. Nós somos mulheres, temos tantos assuntos por falar, porque mulher fala, gosta de conversar. Na verdade, eu não consegui nem chegar aqui na metade do script de perguntas que eu tinha. Então, nós vamos ter que voltar outro dia, voltar com essa conversa com mulheres, trazendo temas relevantes da vida da mulher. Temos outros temas como também os filhos, a vida profissional. Então, nós voltaremos a ver-nos no futuro em uma outra conversa também com mulheres. E eu quero agradecer também a você que assistiu até aqui. E nós estaremos sempre juntos, todas as quintas-feiras, trazendo novos temas. Então, vemo-nos na próxima semana. Tchau!